Boa noite, queridos. Boa noite, tarde, né? É bom estarmos aqui com os irmãos, mais uma vez, para estarmos trazendo a palavra de Deus, meditando na mesma. E nós agradecemos a Deus por estarmos aqui, agradecemos aos irmãos, ao reverendo Lucas Lourenço, né, que está de férias, descansando uns dias. Agradecemos a todos que nos confiaram a palavra. E quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias. Hebreus 12, nós leremos versículo 1 e 2. Hebreus 12, apenas os 2 primeiros versículos. Nós leremos todos a uma só voz, são só os 2 primeiros. Hebreus 12, 1 e 2. Mesmo assentados, vamos fazer essa leitura que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Queridos, nós conhecemos vários esportes e nós gostamos, às vezes, não de participar, de estar ali no meio, envolvido com os esportes, mas gostamos de acompanhar. E de 4 em 4 anos, nós temos as Olimpíadas. E ali tem várias modalidades de esportes, dentre elas a corrida, né? Quer seja ela corrida a pé, como diria o pastor Obadias, a pés, né? Porque a pé não dá, a pés, ou de bicicleta, ou de carro, seja qual for a corrida, o objetivo é chegar ao final. O objetivo principal é vencer. Mas muitos, não podendo vencer, eles querem chegar ao final. E então, nós percebemos que nessas Olimpíadas que são trazidas, levadas a países, várias modalidades são colocadas, vários atletas participam, vários países. Existe até o símbolo lá dos anéis das Olimpíadas, entrelação dos países, demonstrando ali comunhão, diversão e participação de um país com o outro, como se tudo fosse com um objetivo único, simplesmente participar. Mas a carreira que Hebreus traz aqui para nós, que o autor aos Hebreus traz, é uma corrida onde nós também teremos e passaremos por ela, só que corridas com obstáculos. Porque a carreira cristã, a vida cristã, às vezes algumas pessoas colocam como sendo uma brincadeira, onde você vai caminhando, correndo, para de vez em quando para descansar e segue em frente. E aquela história, todo caminho leva a Deus, né? Mas não é bem assim. A carreira cristã, a corrida cristã, ela tem obstáculos, ela tem barreiras, ela tem dificuldades. Até quando você olha para a Bíblia, quando Jesus fala: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo, tomar a cruz e seguir. Cristo, quando ele pega a cruz, ele vai para onde? Para a morte. Morte certa, né? Então, era condenação. Tá. Mas, deixando os jogos para lá, como existia essa modalidade das corridas nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, também o autor de Hebreus, ele apresenta aqui a corrida que todo cristão tem que percorrer, quando ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. Não é para correr e desviar a atenção. Não é para correr e parar um pouquinho para descansar ou para tomar água, não. Correr com perseverança, correr firme, indo sempre adiante. E quando ele inicia, versículo 12, o capítulo 12, a palavra, portanto, ela constitui a conclusão do que o escritor está fazendo no capítulo 11, que fala da galeria aí dos heróis da fé, daqueles que viveram, daqueles que correram e venceram a maratona, venceram a corrida através da sua fé em Deus. E muitas pessoas, mas todos têm fé. Agora, fé em quê? Porque alguns acham que fé é simplesmente você falar, eu tenho fé que isso vai acontecer, então acontecerá. Não, a fé em Deus, a nossa fé, ela é diferente. A nossa fé nos capacita, porque o próprio Espírito Santo é que nos dá, coloca em nosso coração essa fé, porque assim nós podemos acreditar. Então tá, mas após o relato, dessa corrida aos cristãos, nessa corrida espiritual, os participantes possuem uma meta para ser alcançada, uma meta que ela é almejada, e a meta se trata de um objetivo, porque inclusive muitas empresas, quem trabalha nesse meio, ou não só empresas, mas também serviço público, eu creio que trabalha com meta também, é o seguinte, coloca o funcionário e fala, olha, a sua meta é essa, precisa bater meta. É tanto que nós não cansamos de, muitas vezes, receber telefonemas de empresas, de vendas, que estão ali para bater metas. Então fica perturbando, tem que vender. Até nos caixas de alguns mercados grandes agora, estão vendendo ali, vendendo alguma coisa, de telefonia, por exemplo. Não, moço, me ajuda aí, porque para eu bater minha meta hoje, se você comprar, eu bato a minha meta. Mentira. Ela não está batendo meta, ela está vendendo. Tá? Mas é preciso. Mas Deus oferece um importante meio para avançar rumo à vitória. E que meio é esse? O que podemos aprender dessa tão importante corrida? Quem corre precisa ter uma meta. Você já viu algum atleta competindo para perder? A meta, o objetivo dele é vencer, é chegar ao final. Quanto mais próximo, melhor. Só que a corrida cristã não é chegar próximo, a corrida cristã é chegar, é atingir o alvo. O dicionário da língua portuguesa, ele sugere que meta significa fim a que se dirigem as ações ou pensamentos de alguém. E Paulo ensina claramente qual era a meta prioritária da sua vida. Paulo, um grande evangelista, um grande missionário, a meta do apóstolo Paulo era o seguinte, a analogia dele, a analogia da corrida, não consta, e ele fala, não consta apenas em Hebreus, mas Paulo também, na sua primeira carta aos Coríntios, ele faz menção de esporte, de corrida, da sua participação nessa corrida, como ele diz lá em 1 Coríntios 9, 26, assim como também eu, não sem meta. Ou seja, Paulo está explicando aos Coríntios, olha, vocês, como eu, precisam ter uma caminhada cristã, mas não sem meta. É preciso ter objetivo. Pessoas que não têm objetivo não chegam a lugar nenhum. Conversando há poucos dias com o presbítero e falando sobre alguns jovens que gostam de fazer estágio, mas só gostam de fazer estágio, só querem estágio. E muitas vezes o presbítero vai lá e dá um puxão de orelha e fala assim, sai dessa vida, meu. Esquece o estágio. Estágio é para quem está começando a universidade, a faculdade e precisa de mais tempo para estudar. 2 anos é bom. Passou disso, arruma emprego. Esquece o estágio. Ah, mas eu tenho que estudar, não dá tempo. Dá tempo. É preciso dar tempo. Então, a meta de uma pessoa que quer conseguir alguma coisa, uma das metas é conseguir emprego. E muitos vivem à procura disso, à procura de emprego. E Paulo lembra aos Coríntios que apesar de muitos correrem,
no estádio, por exemplo, nem todos recebem o prêmio. Nem todos. Né? Nós tivemos há poucos dias aí a Copa do Mundo. A esperança, estou falando, dessa vez o Brasil vai ser hexa, dessa vez o Brasil vai ganhar. Ganhou. Não ganhou pouco dinheiro, não, ganharam muito. Mas ficaram longe do final, bem longe. Né? Mas tá. Então, na posição de corredor, Paulo ele tinha um alvo bem definido, uma vitória a conquistar. Ele sabia para onde estava indo, sabia por que estava correndo e correu com plena segurança, com plena convicção, esforçando para alcançar o objetivo, porque ele sabia que precisava e tinha que continuar a sua carreira para receber a coroa da justiça, que é o prêmio final. E alguns cristãos muitas vezes falam, mas eu estou nessa caminhada para quê? Eu estou servindo a Deus para quê? O ano começamos a nova corrida hoje, e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, e muito menos daqui a um mês ou dois, mas nós precisamos seguir a nossa carreira. A meta alcançada pelo apóstolo Paulo, por exemplo, né? Nas Olimpíadas promovidas na antiga Grécia, um corredor não tinha a certeza de que ia ganhar, e se vencesse, não sabia também o que iria receber. Né? Diferentemente de hoje, onde o prêmio já é estipulado. O prêmio para o primeiro lugar é tanto, para o segundo é isso, para o terceiro, bem menos. E, a partir daí, ninguém ganha mais nada. Só que na carreira que Paulo está falando, nessa corrida, todos têm um objetivo e todos que seguem nessa meta, Paulo não apresenta dúvidas quanto à sua vitória. Ele sabia que a fé que ele tinha, a sua fé em Jesus, o faria mais que um vencedor. Por isso, nós somos mais que vencedores. É por isso que, prestes a completar a sua jornada, ele demonstra essa certeza quando ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está guardada. Eu completei a carreira. Meus irmãos, todos que estiverem chegando ao fim, puder falar isso, é muito bom. Porque essa certeza de falar como Paulo, completei a carreira, guardei a fé. Né? Então, a palavra carreira, que está lá em 2 Timóteo 4,7, ela significa exatamente pista de corrida. Então, Paulo, quando fala, eu completei a carreira, Paulo fala, cheguei ao final da pista, completei a corrida, cheguei no final, venci. Ele completa a corrida da fé, e assim, nós também temos que correr na direção certa. E muitas vezes nós, pelo pecado, por causa do pecado e por causa de muitas circunstâncias, nós paramos e começamos a observar coisas que estão do nosso lado, coisas que estão nos segurando, nos perdendo, nos prendendo, e nós nos desviamos do foco, nós nos desviamos da meta e, às vezes, o ponto de chegada parece não estar mais perto. E alguns, de fato, ficam pelo meio do caminho. A meta para a vitória precisa estar bem definida na nossa mente e no nosso coração. É Cristo. Então, na corrida que nos foi proposta, Deus oferece inspiração. Tá? O que pode nos inspirar numa corrida rumo ao céu, por exemplo? Né? Quem corre precisa de inspiração. Quem corre precisa ter motivo. Você não vê ninguém correndo por acaso. Às vezes alguém gosta de fazer caminhada e de repente ela só gosta de caminhar. Mas de repente você encontra com aquela pessoa e ela está correndo, algumas pessoas se movimentando, correndo mais rápido um pouquinho. Se tiver ameaçando chuva e começar a chover, as pessoas correm, porque não querem molhar. Né? E também, se houver algum problema, alguma dificuldade em algum momento, as pessoas correm. Mas alguns estudiosos dizem que Hebreus é mais um sermão cuidadosamente elaborado, muito bem argumentado, muito bem escrito, do que propriamente uma carta, como muitos assim falam. Né? Ele traz e ele é uma palavra de exortação. Ele chama a atenção. Né? É a descrição que o próprio autor apostólico dá a essa obra. O livro faz um apelo para que as forças espirituais
faz um apelo aos judeus, principalmente, para que as forças espirituais que estavam ali enfraquecidas e eles questionavam o valor da sua fé, crentes que muitas vezes questionam o valor da sua fé. Conversando com um rapaz essa semana, sexta-feira, que eu fui lá na Boa Esperança, e ele falou assim: pastor, eu não tenho fé igual a vocês. O senhor está me falando isso aí, o que vai acontecer, o que pode ser, o que Deus manda, mas a minha fé não está nem a metade de um grão de mostarda. Aí ele apontou para um outro irmão e falou assim: a fé desse camarada parece ter o tamanho de uma melancia, porque tudo que ele só fala coisa positiva, ele só fala que vai dar certo, ele só fala que vai acontecer coisa boa, mesmo que esteja alguém doente ou desempregado. A fé desse camarada é muito grande e a minha é muito pequena, a minha está acabando. E quando saí eu falei assim: a sua fé não acabou, viu? Aí ele falou assim: não, pastor, não acabou não, mas está muito fraca, tá? Então, mas e os judeus daquela época, o povo de Corinto, também, eles tinham dificuldade de manter a sua fé, né? Eles não participavam, não praticavam. Então, para a qual eles pareciam estar sendo atraídos a voltarem, a estar no meio daquilo de onde eles tinham vindo. Aquelas pessoas que se convertem, mas começam a sentir saudade do que fazia antes. Já ouvi pessoas dizendo, né, pessoas cristãs, que estão praticando a sua fé, estão na igreja e de repente falam: nossa, mas eu tenho saudade daquele tempo onde eu vivia, naqueles lugares, saudade de coisas que não eram saudáveis. Meus irmãos, o cristão, a pessoa quando se converte, ele segue a sua carreira, ele não fica olhando para trás para ver o que está atrapalhando, ele quer seguir em frente. Diante disso, esse grupo de conversos poderiam desanimar, fracassar na fé e até mesmo retornar às suas antigas tradições. A fim de motivá-los, Deus mostra, né, ou mostrou, que o seu sofrimento não era único. Você, quando está correndo, não é só você que sofre. O seu sofrimento não é excepcional, mas assim como outros no passado também sofreram e obtiveram a vitória, todos nós podemos vencer e nós temos plena confiança nisso e plena convicção. Como? Através das testemunhas. E alguém fala: mas que testemunhas? Alguém que está andando conosco para testemunhar, falar que você fez de fato? Não. A inspiração para que os corredores perseverem e não venham a desistir é mencionada da seguinte maneira: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ainda no versículo 1. As testemunhas mencionadas são os heróis da fé no capítulo anterior. São essas pessoas, visto que a fé é um elemento tão importante para a perseverança, como mostra a profecia de Abacuque: viver, se possível, morrer para alcançar a meta proposta por Deus. Meus irmãos, quantos que morreram por causa da fé em Cristo? Viver para Cristo, viver por Cristo, mas também morrer se for necessário. Isso é ter fé, isso é correr a carreira com meta segura, né? A grande nuvem de testemunhas não significa que são espectadores, são pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, né? E o que acontece? Antes nos dão testemunho pela vida de fé que tiveram, pela perseverança, e estabeleceram um alto padrão para imitarmos. Quem você gosta de imitar? Na Bíblia, por exemplo. Você não vai imitar aquelas pessoas que são más, que foram más. Você não vai imitar Ananias, Safira. De jeito nenhum. Né? Que chegaram mentindo e morreram por causa da mentira. Provavelmente, não no sentido de espectadores, observando seus sucessores enquanto correm, né? Uma corrida a qual entraram, mas no sentido, por sua lealdade e perseverança, deram testemunho das possibilidades da vida de fé. Que possibilidades são essas? Convém ressaltar que o escritor sagrado não está dizendo que os espíritos dessas pessoas que morreram vêm nos impulsionar, mas que o legado deixado através do que eles fizeram, através do que eles testemunharam, do que eles mostraram, nos dá força
em nossa corrida. Quando nós corremos a nossa carreira de fé, esse legado de testemunhas, ele vem nos impulsionar. São pessoas que alcançaram êxito, por isso nós também podemos ter êxito. A Bíblia não fala, a Bíblia não demonstra, e você não vai ver isso em lugar nenhum, de pessoas que serviram a Deus fielmente e fracassaram. Não, você não vai ver, de jeito nenhum. Testemunhas são pessoas que alcançaram êxito. Foram homens, mulheres, pecadoras, mas que dotados de verdadeira fé em Cristo, puderam chegar ao final, foram mais que vencedoras pela justiça de Cristo. Porque tiveram fé em Deus, testemunhando que a todos que é imperioso vencer. Ou seja, não tem segundo plano, é vencer. Quem corre a carreira cristã, corre porque é vencedor. Não porque vai vencer, porque é vencedor. Então o que a gente pode aprender com o testemunho de cada um deles? Olha só, Abel, quando fala dessas testemunhas, Abel obteve testemunho de ser justo quando ofereceu a Deus maior sacrifício do que seu irmão. Enoque, ele obteve testemunho a ponto de ser trasladado, de ser levado pelo próprio Deus. Deus tomou pela mão e levou. Noé, ele pôde construir uma arca e salvar a sua família, salvar a todos. Abraão, pela obediência, a sua esposa Sara, por acreditar, mesmo em meio a tanta dificuldade que ela já tinha, pela avançada idade, ela pôde testemunhar e ter um filho. Isaac testemunhou e abençoou Jacó e Esaú. Jacó, por sua vez, testemunhou e abençoou cada um dos filhos de José. E José, o seu testemunho, indo para o Egito, sendo escravo e livrando toda uma nação de morrer por causa da fome. Moisés também foi chamado para tirar o povo do Egito. Ele não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, mas preferiu voltar para o seu povo e ser procurado, ser caçado. Até Raabe, ela preferiu esconder os espias de Deus do que se juntar ao seu povo e continuar vivendo no pecado. Ela testemunhou e ela acolheu em paz aqueles espias. Então, possuíram uma meta bem definida, identificaram os passos que proporcionaram a vitória aos heróis da fé. É imprescindível para a obtenção da vitória da nossa corrida. Observar os heróis da fé, observar a Bíblia e ter fé em Deus. Para isso é importante vencer os obstáculos que permearão essa corrida. Porque a corrida cristã, como nós dissemos no início, não é uma corrida livre, onde a pista está limpa. Tem obstáculos. Vocês já viram corrida com obstáculos? Tem aqueles cavaletes onde eles correm, pulam, passam. Uns tropeçam e caem, levantam e seguem em frente, e caem de novo. E muitos não conseguem chegar ao final. Mas os obstáculos, eles podem ser ultrapassados. Quem corre precisa transpor esses obstáculos com perseverança. Quem não tem perseverança, quem não insiste, não quer ir. Às vezes o cansaço chega, ele bate. E às vezes o cansado, ele abate, ele nos faz parar. Imagina um corredor em busca de vitória, mas que em seu corpo esteja pesos amarrados. Alguns treinadores de corrida, eles amarram pesos. Alguns colocam pneus, aqueles pneus enormes, e saem arrastando. Outros colocam sacos de areia, e eles correm com aquele peso. Outros que fazem saltos, eles colocam peso nos ombros e ficam pulando com aquilo, porque quando tira, fica mais leve, eles conseguem mais alto. Então, muitos desses pesos são colocados por nós mesmos sobre nós, e nós não conseguimos correr, não conseguimos seguir adiante, não conseguimos cruzar a linha de chegada, porque ficam amarrados a pesos que não nos pertencem, são embaraços, pesos desnecessários. Isso precisa ser eliminado da vida cristã para que nada interfira na nossa
corrida, desembaraçando-nos de todo peso. O obstáculo do peso desnecessário, né? Peso significa ou sugere aquilo que serve para impedir que alguém faça algo, né? Já é uma coisa que está ali pesada e segurando, né? Ele denota a ideia de um empecilho, obstáculo, ou seja, dificuldade desnecessária que vão diminuir ou trazer desânimo. Independente de quão inocente possa ser, devem ser despidas da mesma forma que o corredor elimina as roupas que o atrapalham correr. Você não vai ver um atleta de corrida usando calça comprida, moletom, de jeito nenhum. Os nadadores e também surfistas e quem pratica esporte aquático, eles são totalmente depilados, porque os pelos atrapalham e os impedem de avançar, principalmente na natação. Então, eles tiram tudo aquilo que pode atrapalhar. Qual é a verdade do nosso problema? Talvez a falta de consciência do peso desnecessário. Às vezes nós levamos peso que não é para nós. Nós queremos carregar um peso que não cabe a nós. Então, esse é o problema de muitas pessoas, carregam cargas que não apresentam serventia. Elas falam, mas isso aqui não está me atrapalhando, tá, mas também não está ajudando. São cargas desnecessárias. Não é de se estranhar que muitos cristãos estejam tão cansados na sua jornada. Tem cristão que está no meio da caminhada e reclamam porque tem que ir para a igreja, reclamam porque tem que cantar, reclamam porque tem que ler a Bíblia, porque tem que orar, porque tem que ajudar, porque tem que fazer, porque estão cansados de levar peso desnecessário. O texto ensina ao leitor a importante tarefa de descobrir o que pode impedir o seu progresso na corrida. E muitas vezes nós colocamos coisas que às vezes nem percebemos, ou deixamos ser colocadas, né? O que seria esse peso desnecessário? Muitos embaraços ou pesos podem não ser necessariamente atos pecaminosos. Porque muitas pessoas, o pecado está amarrando, o pecado está segurando, a pessoa não dá o dízimo, não dá a oferta, não ajuda o irmão, não acompanha não sei quem, então não consegue caminhar. Nem sempre são atos pecaminosos. Às vezes são tempos preciosos que perdemos fazendo coisas desnecessárias. E aí nós perdemos tempo. Isso retém algumas formas de diversão ou determinados relacionamentos, nos detém e nos impede de caminhar. Vale ressaltar que os interesses próprios servem de grande carga e logo se transmutam em pecado, né? Não é propriamente pecado, mas aquilo que nós vamos deixando crescer e acostumando, e a gente vai acostumando com aquela coisa que parece confortável e de repente torna pecado. É muito comum mesmo, aos domingos, quem gosta muito de futebol, chegar atrasado no culto ou não ir no culto à noite porque o seu time está jogando. Isso não é raro, é comum. Viu? E não só membros comuns da igreja, se podemos assim dizer, né? Presbíteros, diáconos, né? Já vi gente deixar de ir para a igreja para ir para o estádio. E chega lá, o seu time perde. Aí eu falo assim, bom para você que perdeu seu dinheiro e ainda perdeu o jogo. Isso é muito bom, né? Então, um intenso treinamento espiritual nos leva a reconhecer os pesos e nos desligamos deles, tal qual o exercício diligente na vida física alivia o corpo do excesso do peso. Nenhum atleta, nenhum corredor simplesmente chega lá e fala assim, eu vou correr. Né? Dependendo da situação, ele não vai correr 10 metros. Se a corrida for de 1 quilômetro, ele não vai nem até a metade. É preciso preparo físico o tempo todo, não só físico, mas também a sua saúde, alimentação. É tanto que nem comida ele pode comer qualquer uma, nem medicamento ele pode tomar, se não for do conhecimento da equipe, daqueles que cuidam dele. E o cristão pensa o seguinte, não, eu posso fazer o que eu quiser.
esse remédio eu vou tomar porque é melhor para mim. Eu vou fazer do meu jeito, essa hora eu não faço exercício. Não. Quem pratica esporte, quem corre, vive o tempo todo praticando esporte. E muitas vezes nós pensamos, eu sempre falava assim, né? Um jogador ganhando milhões para brincar de bola. Só que fora do campo, quando eles têm algum impedimento, dá uma torção, por exemplo, eles passam praticamente 24 horas em tratamento. Se não no médico, no fisioterapeuta, na professor, sei lá quem quer que seja que esteja cuidando, 24 horas a tanto que uma recuperação para uma pessoa normal demoraria um mês, com 3, 4 dias eles estão prontos para voltar à batalha, para voltar à corrida, para voltar a jogar. Então, no sentido mais amplo, pode ser algo que pode agarrar fortemente, né? Quando fala tenazmente, né? O termo grego para tenazmente, quando fala que o pecado tenazmente nos assedia. Tenazmente é aquela coisa que gruda, que segura, cola, né? Quem é mais do tempo antigo de escola aí sabe que a única cola que tinha era cola tenaz, né? Um vidinho de cola. Muita gente fala, compra um vidro de cola tenaz para mim. Nem o nome tenaz tem mais lá, né? Mas é cola. É aquela coisa que fica grudando. Então, muitas vezes, o pecado, ele assedia, ele cola, ele gruda, né? Então, por isso que, aí no primeiro versículo, o obstáculo do pecado que tenazmente nos assedia, do pecado que nos faz ficar agarrados, parados, né? Muitas vezes nós não queremos separar do pecado. Por mais doloroso que seja a separação, precisamos deixá-lo de lado, precisamos desligar dele para que ele não impeça a nossa corrida. Nós não podemos chegar depois e também não chegaremos, né? No grego mais antigo, Hebreus traz uma palavra diferente, que significa distrair-se falsamente. Meus irmãos, distração é uma coisa que muitas vezes nos faz parar. Uma criança, quando está ensinando, se alguém distrai com alguma coisa, agora a gente está ensinando o Levi a catar os brinquedos tudinho e botar no lugar. Ele ajunta tudinho. Quando ele chegou no meio, eu fui mostrar um outro brinquedo. Desviou a atenção e não guardou mais nenhum. A tarefa ficou pelo meio. Então, muitas vezes é assim que acontece conosco. Você está naquele objetivo, você está indo na sua carreira cristã, você está correndo, mas algo chama a atenção e nós paramos para olhar. Paramos para ver. A perseverança, ela tem que existir para vencermos obstáculos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra perseverança tem um significado muito especial, né? Significa capacidade de continuar a suportar sob circunstâncias difíceis, né? Então, perseverança é você continuar a sua caminhada, a sua corrida, mesmo em meio a problemas, a dificuldades, a obstáculos, porque eles vêm. O ano começou hoje. Muitos já tiveram muitos obstáculos no primeiro dia. E nós ainda temos aí uma infinidade de dias até chegarmos mais um ano. Mas, né, muitos também veem isso aí, essa perseverança como paciência, resistência, fortaleza, firmeza e constância, né? Abraão Lincoln, por exemplo, ao longo de sua atribulada existência, enfrentou com frequência o ímpeto dos ventos contrários, porém jamais desistiu de prosseguir. Pessoas que não desistem conseguem. Agora, é preciso ter meta, é preciso ter objetivo, é preciso ter fé, é preciso estar com Deus. Porque também não adianta as pessoas falarem assim, não, a minha meta agora é chegar no final do ano e ter isso, aquilo, ter emprego desse jeito, passar no concurso tal, só vou ter fé, não vou estudar. Você não vai conseguir nada. É difícil. Então, outra coisa, muitas vezes a derrota, ela vem
e vem com frequência. Alguns são abatidos por ela, né? Abraham Lincoln, por exemplo, nunca se deixou abater diante da derrota, mas o seu nome jamais seria conhecido pelo mundo se ele não houvesse perseverado, insistido em seu esforço por atingir objetivos. No âmbito espiritual, a carreira que nos está proposta engloba a vida toda. É uma experiência ao longo da vida. Por isso, a necessidade de perseverar com paciência para aguardar a tão sonhada recompensa ao término da corrida. E quando chegarmos adiante, precisamos ter convicção de que poderemos falar como Paulo falou: completei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, não perca de vista a carreira que está proposta. Não podemos deixar de lado aquilo que Deus nos propõe, aquilo que Deus nos dá. E muitas vezes nós não queremos entender o que Deus está nos fazendo. Muitas vezes não queremos entender que servir a Deus, que andar com Cristo, não é simplesmente uma caminhada, brincando, batendo papo. Tomar a cruz e seguir a Cristo é uma caminhada, é uma corrida com obstáculos. Obstáculos que podem ser vencidos. E serão vencidos porque nós temos essa vitória garantida. Então, caminhando para a conclusão, como competidores numa corrida, devemos olhar para o exemplo dos heróis da fé, que são as nuvens de testemunhas, para encorajamento, para termos coragem de fazer, de falarmos, de pregar e de vivermos esse evangelho. Vivermos para aquilo que Deus nos colocou aqui. Devemos nos desembaraçar de todo o peso, de toda associação ou atividade que nos ponham em desvantagem. A corrida, ela pode ser longa, ela pode ser curta, mas nós devemos nos desligar de tudo aquilo que nos põe para trás, tudo aquilo que nos impede de seguir adiante. Os obstáculos virão, existirão, mas precisamos passar por eles, né? O pecado que tenazmente nos assedia, nós precisamos nos desligar dele, descolar dele e deixá-lo de lado. Então, o autor tem em mente aqui o pecado em si, e não algum pecado insistente em particular. Porque, como alguns estudiosos, alguns pregadores sempre falam, tem pessoas, de fato cristãs, mas tem um pecado de estimação que não pode deixar longe, não pode desligar dele, né? Então, na corrida do cristão, Cristo oferece uma elevada oportunidade de sermos vencedores. A promessa ao vencedor é nada mais, nada menos do que o céu. É nada mais, nada menos do que estar junto com Deus no trono de graça lá no céu, desfrutando de tudo aquilo que Cristo foi preparar para nós. Se essas verdades maravilhosas não nos motivarem para viver uma vida digna desta alta vocação, o que mais pode melhorar para nós? O que mais pode nos motivar? Mesmo a motivação maior é o céu. E o alvo, aquele que temos que olhar, é Cristo. E as testemunhas nós podemos buscar na Bíblia. E também no nosso dia a dia. Se você pegar a história da igreja e começar a ler, tem muitas pessoas, muitos que sofreram, chegaram a morrer, para nós termos a Bíblia em mãos. E nós a temos. Essas nuvens de testemunhas nos impulsionam, nos ajudam a caminhar, mas lembrando que nosso testemunho maior é o próprio Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por mim, por você, foi Ele que morreu na cruz por nós, e Paulo, ele nunca desanimou da sua caminhada. Sofreu, foi perseguido, apanhou muitas vezes, pediu a Deus para tirar dele um problema que ele tinha, um espinho na carne, e Deus falou com ele: não, continua a sua caminhada, continua a sua corrida, mas com o espinho. Esse eu não vou tirar. E pronto. E muitas vezes nós temos nossas limitações, nossas dificuldades, mas com Cristo nós somos vencedores. Que Deus assim esteja nos abençoando. Vamos orar nesse momento? Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais um dia na tua presença. Agradecemos, ó Pai, por o ano que se findou e por esse ano que está se iniciando, ó Pai,
que as tuas misericórdias, as tuas bênçãos estejam sobre nós, sobre a tua igreja, nos capacitando cada dia mais a seguirmos em frente nessa corrida, nessa caminhada cristã, levando o teu evangelho, levando a tua palavra e servindo também de testemunhas, ó Pai, aquelas pessoas que nos rodeiam. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia do teu povo, porque somos falhos, somos fracos e muitas vezes, ó Pai, caímos, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos sustentando. Nós oramos, pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.